Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Conforme nós falamos em algum vídeo passado, em uma das lições da Escola Bíblica Dominical, no finalzinho do mês de junho, hoje nós estamos cumprindo a nossa promessa, trazendo como novidade, a partir deste vídeo, nós traremos aulas sobre teologia, exatamente, traremos ou faremos abordagens teológicas. E iniciaremos esta nossa longa e abençoada jornada falando sobre uma introdução à teologia, uma visão panorâmica, exatamente. Hoje, com a ajuda de Deus, nós faremos uma introdução à teologia, trazendo uma abordagem panorâmica. Então, fique conectado, ligadinho conosco até o final, pois certamente a sua vida será abençoada. E claro, gostou do vídeo? Já dá o seu like, faça seus comentários e claro, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisa também deste conteúdo. Se ainda você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Deus te abençoe, esteja conosco, pois certamente será uma bênção. Vem comigo, porque é hora de aprender. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero iniciar este nosso momento, esta nossa primeira aula, esta aula introdutória aos estudos teológicos, fazendo a leitura do Salmo 119, versículo de número 5. Olha que preciosidade este salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então é pensando neste salmo, baseando-nos neste salmo, que nós iniciaremos este estudo sobre a introdução à teologia. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, afinal de contas, é uma aula introdutória. Nós vamos pensar na teologia. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que é teologia. Este é o nosso objeto de estudo, é isso que nós queremos conhecer. Então o princípio básico para a compreensão é saber o que é. É definirmos a palavra teologia. Para tanto, nós iniciaremos neste primeiro momento falando sobre a origem do termo teologia e conceituando também esse termo. Ora, os gregos, na verdade, eles foram os primeiros a usarem o termo teologia, com a finalidade de designar o discurso que os poetas elaboravam com frequência para se dirigirem aos deuses, os deuses da mitologia grega. E por essa razão, Orfeu e Homero, grandes poetas gregos, eram chamados de teólogos pelos gregos. Já do ponto de vista histórico, somente com o filósofo Platão constata-se o uso da palavra teologia, ou seja, a palavra teologia, ela data da época áurea da filosofia grega. Na época ainda de Platão, teologia, na verdade, era apenas um discurso sobre os deuses mitológicos dos antigos poetas gregos. Porém, com Aristóteles, a partir de Aristóteles, pois foi ele quem levou adiante a crítica da linguagem mítica
iniciada por Platão sobre os deuses, e levou também a palavra teologia a um uso estritamente filosófico. Era como se fosse um termo apenas pertencente ao campo da filosofia. Para Aristóteles, teologia, portanto, é o âmbito da filosofia que indaga, que questiona sobre o ser divino. Nela, na teologia, se trata do mais alto conhecimento que o homem alcança do Ser Supremo. Repetindo, isto na visão do filósofo Aristóteles. Orígenes foi o primeiro a empregar o termo no contexto cristão. Repetindo, no contexto cristão, Orígenes foi o primeiro a empregar o termo teologia, dizendo que teologia é o estudo do conhecimento de Deus. É algo majestoso e sublime. Isso por volta de 185, melhor dizendo, e 254 depois de Cristo, período em que ele viveu. Porém, foi Eusébio quem mais contribuiu para que o termo teologia fosse definido como discurso sobre o Deus verdadeiro. Isso já por volta de 263 a 339 depois de Cristo. A partir desta ideia de Eusébio, a teologia ou o termo teologia popularizou-se no cristianismo. Etimologicamente falando, quando pensamos na palavra teologia, como todos nós sabemos, o termo vem do grego. É uma palavra formada a partir de duas outras palavras. Theos, que significa Deus, e logos, estudo, discurso, raciocínio. Portanto, de forma muito simplória, eu vou repetir, de forma muito simples, a palavra teologia nada mais é que o estudo de Deus. Tá ok? Eu estou falando de forma muito simples, porque nós sabemos que há uma abrangência muito maior da teologia, tendo em vista que nós conhecemos a grandeza do nosso Deus. E convenhamos, por mais que sejamos sábios, por mais que sejamos inteligentes, por mais conhecimento que produzamos, nada que possamos fazer, falar ou pensar vai abordar Deus na sua totalidade. Está ok? Então, por isso que eu repito, teologia de forma bem simples é o estudo de Deus. Porém, foi apenas no século XII que Pedro Abelardo aplicou o vocábulo, ou seja, a palavra teologia, às discussões acerca da religião. E aí, neste contexto, ela foi definida como a rainha das ciências, mostrando que era possível reatar as relações entre o Criador e a criatura. Contudo, houve uma mudança radical quando Lutero surge no cenário. Exatamente. Para Lutero, a teologia consiste principalmente em seu uso e prática. Ou seja, a teologia não deve apenas ficar no campo das especulações. Ela vai para além disso. Ela é um instrumento muito importante. Ela é um conhecimento abrangedor. E Lutero vai dizer
que a sua importância consiste no seu uso e na sua prática. Quando nós compreendemos de forma muito elementar a ideia da teologia, nós vamos perceber alguns elementos incluídos no conceito geral desse termo. Primeiro elemento que nós vamos observar é que a teologia ela é inteligível, ou seja, ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada e racional. Segundo lugar, a teologia requer explicação. Evidentemente que se ela é inteligível, ela precisa de explicação. Isso porque envolve exegese, ou seja, análise dos textos no original ou nos originais e a sistematização das ideias. Portanto, se é inteligível, precisa de explicação. Além do mais, a teologia também, nós vamos poder observar um outro elemento neste conceito bem simples, é que a fé cristã tem sua base na Bíblia, na Palavra de Deus. Por isso, a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Logo, a teologia nada mais é que a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus. Ou seja, é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Outras definições de outros pensadores, de outros teólogos cristãos. Samuel Wakefield assim a define: é aquela ciência que trata da existência, do caráter e dos atributos de Deus. Charles Hodge: teologia é a apresentação dos fatos narrados pelas Escrituras na sua ordem própria e em relação com os princípios ou verdades gerais envolvidas nos mesmos fatos que impregnam e harmonizam em sua totalidade. Já o ilustre metodista William Burton afirmou que a teologia é a ciência de Deus e das coisas divinas, baseadas na revelação feita ao homem por meio de Jesus Cristo, e sistematicamente em seus vários aspectos no âmbito da Igreja Cristã. Segundo Flávio de Oliveira Pereira, teologia é a soma dos conhecimentos humanos sobre Deus e seus relacionamentos com o homem e o mundo, apresentados de forma elaborada, objetiva e coerente. Mas, quando nós mergulhamos na teologia, nós somos levados a compreender, nós precisamos compreender que ela vai se dividir. E existe uma gama de divisões teológicas, mas aqui, nesta introdução à teologia, nesta visão panorâmica, nós queremos apresentar apenas a divisão clássica da teologia. Quando nós falamos da divisão clássica da teologia, nós queremos dizer que a teologia vai apresentar também de uma forma exegética. Nós vamos falar da teologia exegética. É a primeira divisão clássica da teologia. Mas, então, o que seria a teologia exegética? O estudo teológico pode ser dividido classicamente em 4 áreas. Dentre estas, a primeira,
que é a exegética, ocupa-se diretamente do estudo sagrado e assuntos relacionados, tais como auxílio na restauração, orientação, ilustração e o que mais nós conhecemos, a interpretação do texto. A teologia exegética vai nos dar subsídios necessários para observarmos conhecimentos relacionados à restauração, orientação, ilustração e interpretação do texto sagrado, do texto bíblico. Além da teologia exegética, nós temos também a teologia clássica. E qual é a proposta da teologia clássica? Qual é a abordagem da teologia clássica? Bem, a teologia histórica, melhor dizendo, traça a história do povo de Deus através da Bíblia e da Igreja. Ela trata desde a origem, passando pelo desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também das suas doutrinas, organizações e práticas. A terceira divisão da teologia, de forma clássica, é a teologia dogmática. Quando nós falamos da teologia dogmática, nós estamos falando da aplicação da teologia no que diz respeito ao estudo da regeneração, santificação, edificação e educação e serviço dos homens a Deus. Tá ok? Terceira, ou melhor, quarta teologia nessa divisão clássica é a teologia bíblica. O estudo da teologia, evidentemente, todos nós sabemos, ele depende, em primeiro lugar, de uma revelação geral. Quando eu falo da revelação geral, eu estou querendo falar que nós compreenderemos a manifestação da obra do Criador por meio do mundo criado, por meio da sua criação. Uma visão geral, uma revelação geral. Salmo 19, 1, Romanos 1, 20 mostram-nos esta revelação geral. Mas além da revelação geral, eu preciso também compreender a teologia bíblica de uma forma específica. E aqui, quando eu falo desta abordagem específica, eu estou me referindo ao que acontece na cruz de Cristo e o que recebemos quando nos tornamos seus servos, quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Em linhas gerais, nós precisamos entender que dentro da teologia bíblica, nesta perspectiva da revelação geral ou da revelação específica, ambas são realizadas pelo próprio Deus que nos revela, ou que se revela para nós também, através da sua palavra. Além destas divisões clássicas da teologia até agora, nós temos uma próxima que é a teologia sistemática. No próximo vídeo, na próxima aula, nós faremos uma introdução à teologia sistemática. Quando nós falamos da teologia sistemática, nós estamos falando do ramo da divisão da teologia que toma o material fornecido pela teologia exegética, pela teologia histórica e o arranja em ordem lógica sobre os grandes títulos do estudo teológico. Quando nós falamos da teologia sistemática, nós estamos falando de grandes verdades, grandes doutrinas. A exemplo de
soteriologia, cristologia, bibliologia, dentre tantas outras que nós veremos no próximo vídeo. Por fim, a nós resta fazer a seguinte pergunta. Resta-nos fazer a seguinte pergunta. Mas qual é a importância da teologia? Por que eu devo estudar teologia? A fim de respondermos a esta pergunta, nós vamos trazer algumas verdades muito simples aqui. Diante de tudo que foi exposto até aqui, depois de fazermos esta pergunta, por que devo estudar teologia? Nós vamos falar de forma bem simples. Em primeiro lugar, eu devo fazer ou estudar teologia para adquirir conhecimento da palavra de Deus. Eu vou estudar porque eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais a respeito do meu Deus. Eu quero conhecer mais este Cristo tão poderoso, tão amoroso. De que maneira eu posso aprofundar os meus conhecimentos? Estudando teologia. Segundo lugar, eu vou fazer teologia para crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso estudar para crescer, preste atenção, crescer na graça e no conhecimento. Não é para me vangloriar, não é para usar os meus certificados ou diplomas a fim de mostrar que sou teólogo. Não, esse é um princípio equivocado. Eu vou estudar teologia para crescer na graça e no conhecimento. Além disso, eu vou estudar teologia, eu devo estudar teologia para aprender como Jesus andou, o que Jesus fez e como ele viveu. Porque tendo este conhecimento, como seguidor de Cristo, a partir do conhecimento adquirido pela Bíblia, pela teologia, eu vou me esforçar para andar como Cristo e frutificar na sua obra. Além do mais, eu devo estudar teologia para saber dar razão da minha fé. Eu preciso ser um apologeta, eu preciso saber defender a minha fé, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Portanto, é fundamental que eu estude teologia para defender a minha fé. Em linhas gerais, uma vez que eu mergulho nos estudos teológicos, uma vez que eu vou estudar veementemente a fim de crescer na graça e no conhecimento, andar como Jesus andou, frutificar na obra do Senhor, conhecer mais a Deus. Uma vez que eu faça isso, olha que interessante, terei uma clara ortodoxia. O que seria esta clara ortodoxia? Eu terei uma compreensão clara do ensino correto. Ortodoxia é o ensino correto da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não vou ser ludibriado, eu não vou ser enganado. Com outras palavras, eu não vou comer gato por lebre. Eu não vou ser manipulado, eu vou ter conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Quando nós falamos da ortodoxia, nossa preocupação deve se dar sobre este conhecimento. Porque quando eu conheço a ortodoxia, eu vou mergulhar na ortopraxia, porque a ortodoxia ela envolve a ortopraxia. E o que é a ortopraxia? É a prática correta. Além da ortopraxia, eu vou também me apropriar da ortopatia. O que seria isso? Sentimentos corretos. Isso lança por terra, portanto, a heterodoxia, o ensino errado, o ensino equivocado. E juntamente com ela, a heteropraxia, a prática errada. E também
a heteropatia, os sentimentos errados. Em resumo, eu preciso estudar teologia para fundamentar a minha fé na verdade absoluta de Deus, que é a sua palavra, que é seu Filho Jesus, e não me deixar enganar por todos os ventos de doutrinas. E além do mais, tornar-me mais uma vez um defensor da fé cristã. E assim nós finalizamos, queridos irmãos, este nosso primeiro momento. Espero que vocês tenham gostado. E claro, curtiu? Já deixa o seu joinha, deixa o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.